Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 27 de fevereiro. A pandemia avança e estados e municípios aumentam as medidas restritivas para tentar conter a Covid-19. O ex-presidente Michel Temer tomou hoje a primeira dose da vacina. No Acre, além da pandemia, a população enfrenta a dengue e as cheias dos rios. Você vai ver também. Uma ONG criou um projeto no Rio de Janeiro para ajudar as crianças a desenvolver a criatividade. E o Zoológico de Belo Horizonte comemora o nascimento de micos-leões pretos, uma espécie ameaçada de extinção. É agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV falando da Covid-19. 13 estados e o Distrito Federal anunciaram novas medidas de restrição ou a prorrogação de regras que já estavam em vigor. É mais uma tentativa de conter o avanço da pandemia no Brasil. São Paulo, o estado com maior número de casos e mortes de Covid, restringiu a circulação de pessoas das 11 da noite às 5 da manhã. A medida vale até o dia 14 de março. Procon, Vigilância Sanitária e a Polícia Militar estão atentos para que o comércio que não é essencial respeite a medida. Em Minas Gerais, 8 das 14 regiões do estado estão nesta fase mais restritiva. Montes Claros adotou toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã. A cidade, referência em saúde para quase 100 municípios do norte de Minas, está com os hospitais próximos da capacidade máxima de atendimento. Em Pernambuco, as restrições no funcionamento dos serviços começam amanhã. Das 10 da noite às 5 da manhã, tudo fechado. No interior, em 63 cidades, onde a situação está mais crítica, essas medidas seguem ainda mais rígidas. Nos fins de semana, esse horário vai começar às 5 da tarde. E esse é o primeiro fim de semana com restrições mais pesadas para conter a escalada de casos de Covid na Bahia. Todas as atividades não essenciais no estado estão fechadas até às 5 da manhã de segunda-feira. Só farmácias estão funcionando. Em Santa Catarina, tudo fechado também das 11 da noite de sexta-feira até às 6 da manhã de segunda. Essa medida também está prevista para o próximo fim de semana. No Paraná, a circulação de pessoas nas ruas está proibida das 8 da noite às 5 da manhã. Também não serão permitidos consumo e venda de bebidas alcoólicas em locais públicos. O decreto mantém funcionando apenas as atividades consideradas essenciais. O comércio de rua, shoppings e academias ficam fechados. Restaurantes e lanchonetes só abrem para entregas ou retirada no balcão. No Rio Grande do Sul, a partir de hoje, apenas serviços essenciais podem funcionar. No comércio não essencial, fica permitido apenas teleentrega e o atendimento na porta está proibido. As regras valem até o dia 7 de março. Os estados do Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Mato Grosso também decretaram toque de recolher. No Distrito Federal, o governo também decidiu ampliar as restrições e determinou o fechamento de atividades não essenciais por 15 dias. O governador Ibanez Rocha, do MDB, chegou a decretar toque de recolher que entraria em vigor já na sexta. Mas, diante do agravamento da crise, ampliou as restrições. A partir das 0 hora de domingo, todas as atividades e estabelecimentos comerciais e industriais devem fechar as portas. Bares e restaurantes, shoppings, instituições de ensino públicas e privadas não poderão funcionar. O decreto lista as atividades essenciais que estarão permitidas. Entre elas, supermercados, postos de combustíveis, farmácias, clínicas e igrejas. A decisão foi tomada quando, na tarde de ontem, o Distrito Federal chegou a ter na rede pública apenas um leito de UTI para adulto com Covid. O governador Ibanez Rocha disse em redes sociais: "Não fico feliz com a decisão, sei que vai impactar na vida de milhares de pessoas, mas é necessário frente à gravidade da situação." Nas 2 últimas semanas, o número de casos no DF aumentou 81%. Só ontem foram 12 mortes. Apesar do agravamento da situação,
O programa de imunização contra a Covid-19 por aqui só funciona nos dias úteis. Mesmo com estoque de doses, estrutura montada, não há vacinação aos sábados e domingos. E segundo a Secretaria de Saúde, esse modelo está funcionando a contento, porque o DF é a segunda unidade da federação que mais vacinou sua população. 6.433.345 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina em todo o país. Esse número corresponde a 3,04% da população brasileira. Hoje, o ex-presidente Michel Temer tomou a primeira dose em São Paulo. O ex-presidente enfrentou a longa fila no estádio do Pacaembu. Aos 80 anos, Michel Temer reforçou a importância de incentivar a imunização de toda a população. O ex-presidente disse que depois da segunda dose, pretende sair um pouco mais à vontade e continuar com todos os cuidados. No Acre, além da preocupação com a pandemia de Covid-19, a população ainda enfrenta as cheias dos rios e surto de dengue. Em Tarauacá, no interior do Acre, quase toda a cidade foi atingida pelas cheias dos rios. Agora, o nível do rio baixou, mas com a devastação, começaram outros problemas. Esse bairro de Tarauacá ficou completamente alagado. Nas paredes das casas, a gente vê a marca onde a água atingiu. O nível já baixou e agora o que se vê é muita lama e muito lixo. A energia na cidade foi restabelecida depois de 4 dias. O Fábio, por exemplo, tenta se virar como pode. A gente perdemos o fogão, aí tá assim, sem gás, sem fogão. Tá apenas no carvão. Ele conta que deu tempo de sair de casa e de levantar alguns móveis, mas que o rio subiu muito mais do que ele esperava. Perdeu cama, fogão e geladeira. Nunca tinha passado por isso. Tem uma menina de 1 ano ainda. Ela tá doente, essa alagação, ela tá doente até agora. Tarauacá vive ainda um surto de dengue, com mais de 1.800 casos confirmados de janeiro até agora. E 20 das 22 cidades do Acre também vivem situação parecida. Há ainda uma preocupação por causa da Covid. A ocupação de leitos voltados para a doença no SUS chegou a 96% no Acre. E os efeitos das cheias fizeram várias famílias saírem de casa. Do alto, dá para ver o tamanho do rio Iaco, um dos mais importantes que cortam o Acre. São 17 bairros atingidos e mais de 1.500 pessoas desabrigadas na cidade. Aldeias indígenas também foram afetadas e há a preocupação com possíveis doenças que possam surgir agora, como leptospirose e hepatite. O único alento agora é que as doações começaram a chegar. É fundamental, por exemplo, gênero alimentício, água potável, né? E em alguns casos, por exemplo, eles precisam de lona para fazer a barraca por enquanto, até que o rio baixe, para que eles possam fazer refazer suas casas. Né? Em nota, o governo do Acre disse que está realizando, junto com os municípios, um plano para adquirir produtos de higiene, além de limpeza e desinfecção de ruas e casas. Já o governo federal disse que cerca de 23 mil beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada, que moram em cidades afetadas pelas cheias no Acre, vão poder sacar o benefício de forma adiantada no dia 25 de março. O Ministério do Desenvolvimento Regional disse ainda que repassou ontem mais de 8,5 milhões de reais para a Secretaria de Defesa Civil para ajudar no enfrentamento das inundações e que outros repasses estão previstos para a próxima semana. A seguir, esperança para uma espécie ameaçada de extinção. 2 filhotes de mico-leão preto nasceram no zoológico de Belo Horizonte. Na próxima terça-feira, dia 2 de março, faz 25 anos da morte dos Mamonas Assassinas. O último show do grupo antes do acidente na Serra da Cantareira foi em Brasília. Até hoje, os fãs não esquecem do sucesso de Dinho, Samuel, Sérgio, Bento e Júlio. Brasília, 2 de março de 1996. Um sábado de sol. O público chegou cedo naquele dia. Eram muitas crianças que sabiam as letras das músicas na ponta da língua. Meu docinho de coco tá me deixando louco. Valia de tudo para ficar perto dos ídolos. Foi o primeiro show
que meus pais permitiram que eu fosse, que eu realmente era muito fã, então foi muito marcante chegar lá e ver eles de tão pertinho. As irmãs Renata e Rafaela estavam entre as milhares de pessoas na arquibancada do Mané Garrincha. Para mim, o momento que mais marcou, lógico, foi a entrada da banda, né? Que eu nunca tinha ido num show de verdade. E foi bem legal, foi bem emocionante. Eu até chorei. E quando o Dinho apareceu, meu Deus. Eles foram fora do tempo deles, da época deles. E eu acredito que eles fizeram história. Brasília foi palco do último show da turnê antes de uma rápida parada para descanso. Depois, o grupo viajaria para Portugal, onde começaria os preparativos para o segundo disco. Só que um acidente mudou todos os planos. E o sábado, que amanheceu ensolarado, terminou triste. O Learjet modelo 25D, prefixo PT LSD, saiu de Brasília às 9h35 da noite do dia 2 de março. O destino era no aeroporto de Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo. Às 11h15, pouco antes de tocar o solo, o piloto fez o último contato com a torre de controle. Avisou que iria arremeter, mas não explicou o motivo. Naquele momento, o jatinho não foi mais visto pelo radar da torre. Dona Célia, a mãe do vocalista Dinho, estava no aeroporto de Guarulhos esperando o filho quando recebeu a notícia do acidente. A gente entra num pesadelo. A gente acaba pensando que nada daquilo está acontecendo. Então, para mim, foi um desespero muito grande. Eu não tinha noção do que eu estava sentindo naquela hora. O coração de mãe jamais se esquece. A saudade fica para sempre. Os destroços do avião foram encontrados no dia 3 de março, na Serra da Cantareira. A passagem dos Mamonas Assassinas foi rápida, mas de muito sucesso. Em menos de 2 anos, venderam mais de 2 milhões de discos. A alegria de Dinho, Samuel, Sérgio, Bento e Júlio vai permanecer ainda por muito tempo na memória dos brasileiros. Nesses 25 anos de saudade, eu quero deixar um agradecimento a todos os fãs dos Mamonas, de todas as idades. Mamonas Assassina vai ficar para sempre na história. A Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, fez uma pesquisa sobre o comportamento dos estudantes durante o período de pandemia. A ideia é entender as necessidades das famílias e ajudar no desempenho escolar das crianças e preparar a volta às aulas presenciais e online. As 3 filhas da Fernanda estão matriculadas em escolas públicas de Niterói. Vitória tem 2 anos, Giovana 6 e Alice 8. Para essa mãe, a experiência inédita das aulas online em 2020 foi bem difícil para a filha mais velha. Ela queria presencial, queria que ficasse na escola com os colegas dela e com as professoras também. Então ela está com saudade da escola, está com saudade dos professores. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Educação de Niterói e a Fundação Municipal de Educação levantou dados sobre o comportamento e o desempenho dos alunos durante todo esse período de pandemia. Cerca de 25% dos responsáveis pelas crianças perceberam que os filhos ficaram mais tímidos e irritados em casa. Quase 16% disseram que os filhos já alfabetizados apresentaram dificuldades na leitura. Pouco mais de 14% dos pais sentiram que as crianças ficaram desmotivadas nas aulas. E mais de 13% das famílias disseram que houve piora na escrita da garotada. A Alice, ela ficou muito irritada. Tem atividade que ela não sabe, tem atividade que ela sabe. Então fica difícil dela fazer, às vezes ela perguntava para o pai, às vezes ela perguntava para mim. A disponibilidade de internet dentro de casa também foi pauta da pesquisa. Mais de 58% dos responsáveis informaram ter Wi-Fi na residência. 27% dos pais dizem que as crianças acessam a rede 4G via celular. Quase 12% contam com a internet do vizinho ou da comunidade. E praticamente 3 em cada 100 famílias são excluídas digitalmente. Somando internet fixa e móvel, a gente alcançou um índice de 85% de conectividade doméstica. E para o restante, a gente está garantindo a compra de equipamentos com conectividade. Vitória tem 11 anos. Ela vai cursar o 6º ano do ensino fundamental em 2021.
Para Carla, mãe dela, o rendimento da menina não foi bom em 2020. Olha, o rendimento para mim foi nenhum, foi zero. O que aconteceu no ano de 2020 foi um grupo de WhatsApp onde eram dados alguns exercícios. Eu acho que eu sabotei o futuro dela, dando continuidade ao estudo em outra série, sem ela ter cursado, sem ter visto nenhum conteúdo de 2020. A educação não anda sozinha, é um conjunto de ações que até agora eu não estou vendo. Agora a gente vai conhecer o trabalho de uma ONG que criou um projeto que transforma materiais recicláveis em brinquedos. É uma forma de entreter as crianças de comunidades durante a pandemia. Olá pessoal, tudo bem? Sim! A gente trouxe para vocês hoje um baldinho da criatividade. Esse baldinho contém vários materiais recicláveis e materiais de papelaria, para que vocês possam construir os próprios brinquedos de vocês. Uma simples meia, pintando a boquinha e os olhinhos, a gente faz um fantoche. Olha que legal. Que dá para contar histórias, divertir os irmãos pequenos e se distrair em casa. Nesse momento de pandemia, as crianças ficam muito ociosas, com a ausência da escola, das atividades escolares. Então esse projeto vem para poder trazer arte e educação, através de produtos recicláveis, tampinhas de garrafa, através desse material que eles encontram na própria comunidade, assim como vem nos baldinhos, desenvolver os próprios brinquedos, usar a criatividade, a imaginação. A gente tem que se comprometer com o aprendizado. A gente tem que entender onde moram essas nossas crianças, quais são as necessidades delas, e a gente tem que cuidar e respeitar o direito da criança hoje, para que a gente possa ter, sim, um futuro digno possível. E também trabalhar nesse lugar a questão da sustentabilidade, de olhar aquele material como um potencial brinquedo, e não como um resíduo ou como um lixo a ser descartado. E vai trazendo novas oportunidades, tanto para a educação, quanto também para ela de forma geral. Em vez dela estar na rua, não ter o que fazer, o projeto veio melhor coisas para elas, para todas as crianças da favela aqui. Sem aula, sem não fazer nada, as crianças ficam, desorientadas, ficam querendo ir para a rua, a gente não tem condições de dar o que eles gostam, que é passeio, a gente não tem dinheiro para estar bancando, então esse projeto que veio é uma coisa boa que botou eles para ter atividades para fazer. Coisas que a gente não pode dar a eles, o projeto veio fazer por eles. Eu fiquei entediada, fiquei sem escola por causa da pandemia. Aí veio esse baldinho, aí eu brinquei com minha avó, eu fiz borboletinha, fiz colagem. Aí eu fiquei muito divertida, aí eu não fiquei mais entediada. O Arte Cria Ateliê em Casa, ele vem para preencher esse vácuo que ficou de um ano das crianças fora da escola com uma proposta de cultura mão na massa, para que elas pudessem, através de materiais não estruturados, materiais simples, exercitarem a sua criatividade, exercitarem um pouco de produção e ter o mérito de ter feito alguma coisa. Isso a gente começou a perceber, a importância que é da arte, Até por conta das aulas, As aulas agora estão voltando, mas estão voltando online. Maria passou a tarde toda, pintando esse portão, essa questão geométrica, Porque a gente ficou olhando, teve que parar, às vezes não estava certo, às vezes a amiguinha falava tem que fazer assim. Agora, com esse projeto, a gente espera que as coisas, para as crianças daqui venham a melhorar, com essa questão da arte, que a gente não só aprende na escola, mas aprende em casa também. Em casa não tem muita coisa para fazer. Ainda mais que tá na quarentena, a gente não pode sair de casa. Aí eu adorei muito porque eu brinquei, eu adoro muito pintar, colorir. Tem muitas coisas que dá pra fazer com esse baldinho, pode colorir, pode customizar, muito legal. O Zoológico de Belo Horizonte comemora o nascimento de filhotes gêmeos de mico-leão preto, uma espécie rara, símbolo da Mata Atlântica e ameaçada de extinção. Nessa foto, os bebês que nasceram no último dia 6 de fevereiro estão nas costas do pai, que participa ativamente da criação dos filhos. O sexo deles ainda é desconhecido, porque nesse momento, veterinários e tratadores evitam o contato direto para não estressar os animais. Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, o mico-leão preto é uma das espécies de primatas mais raras e ameaçadas do mundo, que chegou a ser considerada extinta e hoje tem registros apenas no oeste do estado de São Paulo.
Nos 61 anos do Zoológico de Belo Horizonte, é a primeira vez que nascem filhotes dessa espécie. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.